Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Olhar da Saúde Cast, em collab com Veja Saúde. E sabe do que a gente vai falar hoje? Sobre emoções financeiras, isso mesmo, quanto que o endividamento, o mau controle das finanças pode afetar a nossa saúde mental. Eu sou Carlos Eduardo Barracura, eu sou médico endocrinologista. Sabe quem está com a gente aqui? O papai financeiro Tiago Godoy, autor de best-seller. Aliás, um dos grandes livros do Tiago Godoy é Emoções Financeiras. Meu primeiro livro. Bem-vindo, Tiago. Prazer, obrigado pelo convite. Vai ser muito bom falar desse assunto aqui, muito importante. A gente precisa falar disso porque saúde financeira é saúde, é um pilar da saúde e não está sendo tratado assim ainda. Nosso trabalho é esse, levar à consciência das pessoas que não adianta cuidar da saúde mental, não adianta cuidar da saúde física, não adianta fazer yoga, meditação e terapia, que é muito importante, mas não cuidar do dinheiro. Se tiver com problema, tiver endividado, isso vai resvalar em todas as áreas da sua vida. Você sabe que no meu dia a dia de consultório, eu proseio muito nas minhas consultas, é muito bom. Eu sou muito amigo dos meus pacientes. E o assunto financeiro, ele pega demais nos meus tratamentos, nas coisas, nas doenças crônicas que eu atuo. A pauta saúde financeira está sempre em evidência. Sempre acaba resvalando do tipo, eu não consigo fazer exercício porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que pagar dívida, porque eu não estou bem, porque minha filha está estudando, eu tenho que pagar mensalidade, eu não posso. Sempre a desculpa é tempo e dinheiro. É impressionante, Tiago. É isso aí. E olha, olhando assim para a minha vida mesmo, financeira, eu já aguentei estar em trabalhos muito ruins porque eu precisava no mês seguinte pagar a conta. E quantas pessoas estão assistindo isso e ou estão ou já estiveram numa situação que você teve que aceitar uma condição porque você não tinha para onde ir. E eu olhando hoje isso, né, e olhando para todas as pessoas que a gente atende, são muitas, quando a gente vê uma pessoa crescendo financeiramente no sentido de se organizar e ver que ela consegue reservar uma parte, que ela consegue estruturar um plano, que ela consegue sair daquele ganha-gasta ou da dívida, que é pior ainda, e ela no tempo vai fazendo isso de maneira, claro, com disciplina, e a melhor coisa que a gente escuta dos nossos, né, clientes é, cara, isso mudou a minha saúde mental. Tô dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro, tô podendo dizer não para coisas, para situações que são tóxicas, que são ruins. A gente vê isso em praticamente todos os processos que a gente trata e ajuda as pessoas. São mulheres, por exemplo, que estão em relacionamentos ruins, são relacionamentos até agressivos, que a gente vê que saem de uma relação de agressão por dependência financeira, exatamente. É tudo interligado, né, Cura? É impressionante. É porque às vezes a pessoa tem vergonha de dizer que tá com o marido, tá com o cônjuge, por causa disso. Ela tolera um emprego ruim, tolera um cônjuge ruim por dinheiro, porque não tem como se sustentar. Exatamente. A maior causa de divórcio, se eu perguntar assim, qual que você acha que é a maior causa de divórcio? Qual que você acha que é a maior causa de divórcio? Eu acho que financeiro. Porque já levantamos a bola, mas quando você pergunta assim, traição, as pessoas acham que traição é o maior problema de divórcio. Não é. A maior causa de divórcio é problema financeiro. A pessoa, Curi, ela perdoa um chifre, mas não perdoa uma falência. Você entende o nível do negócio? Se ela não tiver com a situação financeira adequada, ela vai... O casamento, a relação, a saúde mental, a produtividade no trabalho, tudo vai para o espaço, tudo vai, não tem como. Isso que eu falo muito nas empresas, assim... Felizmente, teve um investimento muito grande na saúde mental das empresas nos últimos anos. A gente viu isso pós-pandemia, eu acompanhei de perto. Você presta consultoria para empresas, Sim, não presta? bastante. Eles te contratam como um bônus para os seus funcionários. Tipo, eu vou te dar educação financeira. Eu te dou o salário e te dou educação financeira. Exato. E isso, assim, por incrível que pareça, hoje é muito melhor do que era há alguns anos, mas ainda há uma resistência, um preconceito, um tabu. Às vezes a empresa fala, nossa, se eu falar de dinheiro aqui, eu vou ter as pessoas reclamando do salário. É o contrário. Porque quando ela consegue perceber que dá para ela se organizar com a renda dela, ela tira imediatamente, né, no período do treinamento, ela tira aquela ansiedade, aquela angústia, ela achar que para ela poder ter uma vida minimamente equilibrada, ela vai precisar ganhar muito mais.
É claro que ganhar melhor vai te ajudar muito na sua vida, mas dá para você organizar com o que você tem hoje. E a gente tem visto resultados em todas as áreas. Não apenas em palestras que a gente faz, mas hoje a gente tem uma esteira de soluções que vão desde da coisa mais escalável e mais fácil de ser implementada, até, claro, programas mais profundos, mais longos, porque aí a gente começa a clusterizar as pessoas, né, os trabalhadores, tem níveis diferentes de endividamento, níveis diferentes de uma relação mais ou menos saudável com o dinheiro. O fato é que todo mundo precisa de alguma ajuda. Mesmo a pessoa que não está endividada, por exemplo, ela, claro, precisa de uma ajuda para poder ter uma melhor gestão da sua vida financeira. E uma vez que ela coloca isso de maneira organizada na vida dela, ela vai eliminar vários outros problemas que vão vir em cascata potencialmente na vida dela, entende? Então, esse pilar financeiro, que não está no radar, apesar da gente reclamar do dinheiro, falar do dinheiro, querer mais dinheiro, isso não está no radar da pessoa de que a saúde mental, a produtividade, o relacionamento em casa, todo o bem-estar dela vai estar rodando em volta disso. Sabe? Eu estou fazendo as analogias aqui. Que eu estou pensando aqui, como que uma pessoa... Tem dois assuntos que é exatamente emoções financeiras. Adorei esse título. Que atrapalha você trabalhar bem. Você está com uma saúde, um problema de saúde sério. Sim. Você cancela todas as outras janelas. É impressionante, né? Você só pensa naquele problema de saúde. E também o problema financeiro. Você perde noite de sono. Você tem que trabalhar, você tem que criar, você tem reunião, você está pensando naquele problema financeiro. Sim. E você falou que as empresas te contratam para prestar orientação, educação para os seus funcionários. E você falou, muita gente tem medo porque às vezes o funcionário não ganha tão bem. Mas nos bastidores aqui, você estava me contando que uma das piores classes que tem, mais endividada, é a classe de médicos. Rapaz, olha, o que tem de médico endividado é impressionante, as pessoas não acreditam. E é um fato, não estou falando uma opinião, a gente vê de perto, tem várias histórias, vários clientes, tem até no meu livro, no Emoções Financeiras, tem história de médicos. O livro, a gente compra ele aonde? Emoções Financeiras está na Amazon, está nas livrarias, já entrou 2 vezes na lista de mais vendidos. É um livro que tem justamente essa abordagem que é a base da nossa metodologia, tá? Nosso trabalho com finanças, o nosso grande diferencial é que a gente olha o humano, o ser humano, nas emoções, no contexto, na tomada de decisão, e não apenas na questão mais técnica da parte financeira, que é importante, mas está de longe de ser a mais importante, porque a gente realmente vai tomar a decisão com a emoção. E eu, olha, falando do lado de uma pessoa que já trabalhou no mercado financeiro e vi gestores que movimentam bilhões, que são excelentes gestores, tá? Pessoas que entendem do financeiro, mas que na vida pessoal são um desastre. Porque quando você toma uma decisão financeira pessoal, você não está olhando só para a questão técnica, você está olhando para você não saber dizer não para os seus filhos, por exemplo, e você está numa situação que você vai talvez dar um passo maior do que a sua perna para agradar os seus filhos. Tem questões emocionais muito profundas, né, Curi? E a gente tem todo um trabalho voltado a isso, que olha primeiro para isso e dá essa consciência para a pessoa, para ela se investigar no seu processo de autoconhecimento, para a partir dali começar a ter decisões que estão pautadas ao que ela realmente quer. Senão não funciona. Se eu disser, investe aqui, faz isso daqui... No curto prazo pode até fazer algum efeito, mas no longo prazo não tem efeito. Agora, voltando aqui para os médicos, os médicos são um dos maiores endividados aqui do Brasil, como classe. Olha, como classe, são extremamente endividados. Acredito Por quê? Então, eu acho que tem alguns fatores aí, tá? Na percepção do dia a dia nesse trabalho. Acho que um fato que chama atenção, e muitas pessoas, quando a gente fala, por exemplo, numa palestra, ou quando faz... tem posts que a gente faz, né, conteúdos que a gente faz na internet, que a gente faz reação, né, então eu faço uma reação ao orçamento da pessoa. E dá muito engajamento isso, porque normalmente o médico tem uma renda mais alta. Uma renda... Não é nada exorbitante, mas é mais alto que a média. Mas é uma renda bem mais alta do que a média do trabalhador, claro. Então a gente pega ali médicos com uma renda muito mais alta e vê que os padrões de gastos de endividamento são maiores ainda, ou seja, ele ganha mais e quando ele se endivida maior. Então você vê vários, assim, casa e carro, se você pensar quanto que a pessoa está pagando de parcela para poder financiar o imóvel e quanto que ela paga de parcela no 1, 2 ou 3 carros que ela tem, dá mais da metade da renda familiar. Às vezes vamos pegar um valor aqui, vamos chutar aqui uns 50 mil reais, que é uma renda significativamente alta.
né, que eu acredito que seja uma realidade não da maioria, mas de muitos médicos. Se você vai analisar o orçamento desse cara, ele está pagando 10, 12, 14 mil no financiamento do imóvel, um excelente imóvel de alto padrão, e ele está pagando 5 mil na parcela de um carro, mais 7 mil, 6, 7 mil na parcela de outro carro. Então, olha para onde está indo o dinheiro dele, soma isso com lazer, compra, restaurante, escola do filho, etc, viagem. etc. Plano de saúde, né, que tem que pagar. Então, a gente vê o médico, por exemplo, com a renda dessa de 40, 50, 60, 80 mil reais, gastando tudo, que é o que eu falo, Pobre. é o pobre com coisa cara. Eu digo assim, não seja um pobre com coisa cara. Porque se você paga 5 mil na parcela de um carro, mais 7 mil na parcela de outro carro, você paga 12 mil de parcela de carro, e você não tem 20, 30 mil investido, Tem alguma você coisa é um errada. pobre com coisa cara. A diferença sua para uma pessoa que tem uma renda muito mais baixa é só que você tem bens mais caros, você não tem patrimônio, você não construiu riqueza financeira. Você construiu alguma riqueza material, mas você não construiu nenhuma segurança financeira para sua vida. Porque se acontecer qualquer problema, qualquer cessão de renda, e isso acontece bastante com o médico, então, que é autônomo, que é empreendedor, né? É uma pessoa que trabalha por conta própria, muitas vezes. Essa cessão de renda, parou de entrar renda, você não tem mais para onde ir, você vai deixar de pagar o seu financiamento, você vai deixar de pagar tudo que você está pagando em prestação, você vai perder, o seu imóvel vai a leilão, e a gente vê isso acontecendo. Quando não acontece essa coisa mais grave, acontece o que eu acho que é grave, que é o seguinte: o que é grave e que a maioria das pessoas faz, tá, Curi? Pega um médico aí, meio de carreira, já está pagando financiamento há 15 anos, falta mais 15 para ele pagar. Esse cara poderia ter quitado esse imóvel em 5 anos, em menos até, poderia ter amortizado esse imóvel, poderia ter feito, né, em vez de pagar só a parcela, ele dá uma entrada maior ali cada mês, reduzir em tempo esse financiamento, de 30 para 10, para 5 anos. A gente tem casos de pessoas que reduzem para 3 anos o financiamento do imóvel, e a pessoa teria um imóvel ali sem pagar juros. E esse cara está pagando juros compostos naquele financiamento, paga durante 30 anos. No final das contas, ele pagou 3 vezes o valor do imóvel. Isso é educação financeira básica, e a maioria dos médicos, por exemplo, que a gente vê, não tem. Que situação. E eu fico pensando o quanto que isso interfere o desempenho deles na vida. Eu fico pensando em reserva. Porque a medicina, a gente fala muito de reserva de saúde. Pra quê? Eu e você temos que ter reserva, porque amanhã você bate o carro, você é atropelado, você tem uma fratura no joelho. Então você precisa ter reserva de saúde. Você tem que estar com a saúde boa para ter doença. Você precisa fazer uma cirurgia. Outra reserva de músculo. Hoje nós estamos falando muito disso, para envelhecer bem. E aí você vira para o médico e fala: você tem reserva financeira? Quer dizer, não tem uma reserva financeira para o infortúnio. Não tem. Não tem e poderia ter. Esse é o ponto. Acho que a maioria das pessoas não tem, infelizmente, no Brasil, o país que tem uma renda muito baixa, uma renda média muito baixa, a maioria das pessoas não tem por uma questão de falta de renda. No caso do médico, ele tem uma renda. E ele tem, em tese, o conhecimento, porque ele fez uma faculdade, ele é uma pessoa estudada. Só que a questão do financeiro é que não está ligado a isso de forma tão racional assim. É totalmente emocional. E muitas vezes, eu entendo bem, né, a gente tem vários clientes nas mentorias, e ele muitas vezes passou a vida inteira ali até ele se formar ralando muito, sem ter dinheiro, porque, né, a vida não é fácil, né? Até ele se formar e ganhar algum dinheiro demora. Ele começa ganhando bem, então ele tem que meio que um consumo de rebote. Ele quer ter as coisas que ele sempre pensou em ter e nunca conseguiu ter. Só que Eu mereço, eu vou ter, eu consigo pagar, cabe na parcela, eu faço mais um plantão para pagar. Ai. Só que ele vai levando isso, de nosso cérebro tem essa tendência, que o que a gente fala de esteira hedônica, né, na psicologia. A esteira hedônica é justamente a gente se acostumar com coisa boa. Em outras palavras, é aquela história do paladar não retrocede, né? O paladar não retrocede. Então, uma vez que você consegue ter acesso a coisas melhores, dificilmente você vai querer voltar para algum padrão anterior àquele. E o grande perigo disso é a gente esquecer que a gente não precisa gastar tudo que a gente ganha. Eu tenho histórias do meu livro, por exemplo, que mostram ali casais
casal de médicos, isso em 2021, tá? Já tem 5 anos. Casal de médicos, renda conjunta de R$65 mil, jovens, 36 anos, os dois filhos, tiveram um filho logo quando entrou a pandemia, então se engravidou antes, engravidaram durante a pandemia, ela parou de trabalhar, ele reduziu muito o trabalho, radiologista, reduziu muito o trabalho, a renda despencou de 65 para 12 mil, que não é uma renda baixa no Brasil, certo? Porém, eles mantiveram os hábitos de consumo de 65 mil durante um tempo. E aí começou a entrar empréstimo com garantia, colocou imóvel como garantia, colocou carro como garantia e não deixou de fazer o churrasco no fim de semana com carne de boi japonês. Não deixou de fazer o churrasco no final de semana com vinho caro. Não deixou de fazer viagem, não deixou de fazer nada. E aí, meu amigo, não tem para onde correr. A matemática financeira, ela é matemática. Vai dar problema. Então, eles estavam com várias dívidas, com risco de perder o imóvel e ir para leilão, teve que contratar advogado. Tem um momento que só com advogado, e olha lá, no caso deles, várias coisas eles perderam. Por quê? Porque uma vez que você entrou nisso e você não tentou conter o sangramento, é igual o ser humano, você sabe melhor do que eu, os médicos aqui. Você vai perder sangue, tem uma hora que não tem mais salvação. E está acontecendo bastante isso. Eu trago, claro, casos um pouco mais graves, mas tem muitos casos graves nesse nível da pessoa não parar e falar, olha, peraí, vamos lá. Tem casos de suicídio. Muitos. Se fala muito pouco disso, mas tem muitos. Agora com jogos de aposta, que virou uma epidemia também, né? Isso tá complicadíssimo. Você está falando das bets. As bets. Jogos de aposta online, tanto esses tigrinho, foguetinho, tanto quanto os de esporte mesmo. E vem cá, isso para saúde mental é terrível. Para saúde financeira. Bom, para saúde mental a gente já sabe que é terrível. E para saúde financeira, isso pode ser considerado investimento? Não, isso não é de forma alguma um investimento. Isso está longe de ser um investimento, porque, na verdade, a gente está falando de uma coisa que nem aleatória tá? Esse é o ponto aqui. Porque pensa assim, qual que é a diferença da loteria para bet? Isso. Primeiro, a loteria você tem um sorteio que vai acontecer, em tese é uma coisa sorteada, ela acontece num período específico, você vai esperar o sorteio, ganhou, não ganhou, acabou. Tem um período, um arco temporal para acontecer. O jogo de aposta, ele acontece 100%, 24/7. E o que a gente está vendo nas empresas são pessoas que estão jogando de madrugada, porque é onde ninguém do trabalho está vendo, e nem a esposa em casa, né? Ou o marido, tem mulheres também que apostam. Para jogar. A pessoa acorda de madrugada, ou não consegue dormir porque está devendo, e aí está com insônia, vai pro jogo, vai pro banheiro na hora da madrugada e fica jogando. E é muita gente. Então isso é uma epidemia, isso é uma tragédia, um cataclisma que está acontecendo, porque tem empresas que a gente vai, Curi, que tem 90% dos colaboradores envolvidos com jogo de aposta. Tem empresa que a gente vai, que a gente identifica pessoas ali dentro da empresa, colaboradores, que estão logados nessas plataformas, tem um link próprio, e os caras são a maçã podre, empurra a bet para os outros jogarem, porque eles ganham em cima da perda dos outros. Tá nesse nível. E não tem muita gente falando, ninguém tá falando sobre isso, porque tem muita gente ganhando com isso, né? Então é um interesse Isso absurdo. Que você falou é muito sério. É muito sério, e tá acontecendo em um monte de empresas. Eu tô indo em várias empresas, tô indo na construção civil, tem parceria com empresas de construção civil grandes, onde eu vou na obra para falar para os trabalhadores, a gente vai nas fábricas falar com os trabalhadores, porque o problema não é só assim, o problema primeiro é humano, né? O indivíduo, ele entra numa espiral, um ciclo que não tem fim, porque quando perde vai querer resgatar essa perda e aí... Isso acontecia antes, vamos falar a verdade. A bet é o momento, nós estamos em 2026, né, gente? Aqui agora não estamos falando do jogo online, mas isso acontecia com outros jogos, desde que a humanidade é a humanidade. Aconteceu. A diferença é o volume. O volume... E a disponibilidade, 24/7. Porque, antigamente, se o cara, tá chovendo, eu não vou na lotérica lá apostar, entendeu? Eu não vou no jockey. E jockey também é uma coisa de uma classe social, né, um pouco mais alta. E tem o jogo do bicho, sempre teve, né? Uma cultura do jogo do bicho. Mas a dinâmica é diferente, como na loteria. É uma coisa que você tem um tempo específico para jogar, uma disponibilidade menor para jogar. Hoje, além da propaganda que é gigantesca, que é
infinita. Tenta, como experiência, se você quiser um dia, tenta logar numa plataforma dessas de jogo, clicar num anúncio desses de jogo. Tenta fazer isso com... Não só jogo, né? Tudo hoje em dia, né, no marketing digital é isso. Mas se você clica num negócio de jogo, toda hora vai aparecer para você oferta de jogo, plataformas. Tem milhares de plataformas e que vão te dar uma propaganda muito sedutora. E você imagina, num país onde as pessoas estão endividadas e está só aumentando, mais de 80% da população endividada, mais de 80 milhões de inadimplentes, uma renda baixa, uma renda média muito baixa. Baixa educação financeira. Baixíssima educação financeira. É um caldeirão, assim, a gente está falando da tempestade perfeita para o caos e é o que está acontecendo desde o ano passado. Isso se intensificou muito agora, de meio de 25 para cá. E o trabalho é a gente levar a conscientização, trabalho de educação, porque nadar contra a corrente, porque a corrente é feita para a pessoa se endividar e ter problemas. Pessoal, vocês estão entendendo? Toda a ligação que nós estamos fazendo aqui é do quanto que a questão financeira interfere, tudo isso interfere com a dinâmica familiar, com a escola que a criança estuda, com o carro da família, com o que vai comer no jantar. Isso interfere tudo. Daí a ligação do emocional com o financeiro aqui. Isso é seríssimo. Agora, nós falamos um ponto importante. É igual nós estamos falando, igual existe na medicina. Vamos proibir alimentos A, B ou C. Acho que na verdade não é isso. Na verdade é educar. Você tem que ter o produto. Tudo bem, tem um produto aqui. Mas para você saber como utilizar da maneira certa. Você quer jogar um pouquinho, joga, parou. Ou... acho que... Porque a gente sempre dá um jeito. Então, sem dúvida. É como cigarro, como álcool, como outras coisas, como drogas até, que são até legais, drogas ilícitas. Mas o ponto, assim, aí um ponto importante que você trouxe, Cury, porque é o seguinte. Há 30, 40 anos, provavelmente a gente estaria, né, que se a gente fumasse, a gente estaria fumando aqui. Pode ser. Há 30, 40... Hoje, mesmo a pessoa que fuma, ela não vai acender um cigarro gravando um podcast. Né? Porque isso não é bem visto na sociedade. É verdade. Há pouco tempo, né? Há pouco tempo se fumava dentro de ambientes, há 20 anos, menos de 20 anos, se fumava em ambientes fechados no Brasil inteiro. O que aconteceu de lá para cá foi, claro, anos 50, 60, você tinha propaganda de cigarro em tudo quanto é lugar, tinha médicos fazendo propaganda de cigarro, tinha crianças fazendo propaganda de cigarro, então o cigarro era uma coisa normalizada, não era mal vista, e a propaganda era permitida, a mesma coisa com álcool, né? E hoje em dia, se você vê uma propaganda, não vai ter uma propaganda de cigarro. Existe o cigarro? Existe. Você pode comprar? Pode. Você vai numa padaria, você compra um cigarro se você quiser. Mas não há... moralmente, esse é o ponto que eu quero chegar. Moralmente, o negócio é muito mal visto. Então você vai fumar, você é quase um outsider, você tem que sair, você tem que fumar lá fora. Então dificultou um pouco a vida do fumante. E muita gente para de fumar por isso. Verdade. O preço aumentou bem. Continua. Então eu acho que é uma conjunto de regulamentação, primeiro, você não pode oferecer isso da maneira que você está oferecendo, e proibição da propaganda. O que eu estou falando aqui hoje, em 2026, talvez seja um discurso um pouco otimista. Não acho que vai agora acontecer, mas tomara que aconteça e tem que acabar com a propaganda. Você não pode ter dentro na televisão passando propaganda de bet no horário nobre. Pode ver as televisões aí, horário nobre. Você imagina você uma pessoa que está vendo a novela e aparece toda hora bet na sua cara, uma hora você vai ceder e vai entrar, porque a promessa é muito mágica, né? Então, eu, assim, vejo tudo isso, corifico. Para mim é absurdo que a gente, em 2026... não condene moralmente isso que está acontecendo dos jogos de apostas. Não é brincadeira, não é lazer. Se você vê a família deixando de comprar no mercado para apostar, isso não é lazer, isso é destruição. Então, isso é o risco da ruína. Isso é uma ruína e a gente precisa apontar mesmo o que está acontecendo. Não vou citar nomes aqui, não é do meu feitio, mas quem está na internet, quem está vendo o que está acontecendo. Vocês estão vendo o problema. Então eu falo do meu lado aqui, do nosso lado da Papai Financeira, da nossa empresa, porque a gente está em contato com as pessoas que já estão lá embaixo, lá no caos, e é muita gente, aumentou muito. Você falou um ponto bom, sempre teve gente apostando, sim, mas o volume hoje... Por que a gente vai nas empresas? Porque as empresas estão vendo que estão perdendo os funcionários, porque eles estão perdendo as famílias, estão perdendo tudo, e aí isso está causando um prejuízo humano e um prejuízo financeiro para as empresas também.
Então, estamos falando de dinheiro também. Quem que ganha com as bets? O cara da bet, o dono da casa de aposta, é o que ganha mais. As pessoas que fazem propaganda disso, que ganham um cachê muito alto. Os impostos que são recolhidos, tem uma arrecadação de impostos, é claro, né? E fora isso, todo mundo perde. Todo mundo perde, porque as empresas estão perdendo, o cara está endividado e não está produzindo. As famílias estão perdendo, o supermercado está perdendo. Agora, se tem um negócio que eu aprendi, que a gente não muda aquilo que a gente não mede. Boa. Isso é batata. É. Se todo mundo tem um quartinho na casa lá, que é uma bagunça que você nem abre para não ter problema. Eu já passo até longe. Então, muita gente não sabe onde está o gargalo, porque simplesmente não mediu. Então, imagina, você tem uma planilha. Olha, todo mundo fala, todo educador financeiro igual você, Thiago, fala assim, não, ó, monta uma planilha para colocar tudo, até o cafezinho você põe. É muito bonito falar aqui. Isso é igual conversa com o médico. Você fala, ó, tem que fazer caminhada 3 vezes por semana, por 50 minutos cada vez, caminhando a 5 km por hora. É lindo. Mas na hora de fazer, é difícil. E, pessoal, eu vi um aplicativo... Aliás, mostra pra gente. Você consegue compartilhar aqui na tela? Claro, compartilho. É o Pessoal, seguinte, a gente... é legal pra caramba. Chama Papai Coruja. Papai Coruja. Mostra aí pra gente, mostra aí. Isso que você falou é muito importante. Quando a pessoa normalmente busca ajuda financeira e ela tem, por exemplo, chega para ela uma solução do tipo, use essa planilha aqui. Faça esse curso aqui de 5 aulas. A planilha tá cheia. Funciona para uma pequena parte. E normalmente é a pessoa que já é organizada. E o que a gente viu na prática é que aplicativo que você tem que abrir para registrar, você não vai lembrar. Planilha, então, que você tem que abrir o Excel, mexer, a maioria das pessoas não vai usar. Usa no começo porque está empolgada, depois não consegue manter o ritmo. O mais importante na sua organização financeira, que vai te levar à saúde financeira, é você ter frequência, consistência. É você fazer que seja um pouco, melhorar um pouquinho, mas cada mês você não deixar de fazer. Então a gente criou uma solução que já está na cara do gol de 99% dos brasileiros, porque todo mundo usa o WhatsApp. Todo mundo usa o WhatsApp. Então, o que a gente criou foi uma solução, que é o Papai Coruja. Qual que é o grande diferencial do Papai Coruja? Primeiro, ele é no WhatsApp. Ele é um bot do WhatsApp, que você conversa como se fosse uma pessoa que você tem no WhatsApp. Inclusive, a gente recomenda que a pessoa fixe lá entre os contatos, para sempre estar na tua frente. Você vai abrir o Papai Coruja e você vai registrar o que você faz com o seu dinheiro por texto, se você quiser, por áudio, se você quiser, tirando foto da fatura, se você quiser. Deixa eu mostrar aqui na tela. Espera aqui pra gente. Opa! Aqui, ó. Aqui o Papai Coruja, pessoal. Papai Coruja. E vamos lá, compramos agora vamos na padaria, eu comprei um pão. Tá? Você consegue fazer o corte aqui pra tela? Boa. Ó. Vamos lá. Papai Coruja, acabei de comprar um pão por R$1. Mandei um áudio para o Papai Coruja. Chamei ele de Papai Coruja para ser simpático, não precisa. Poderia ter escrito um texto também. Olha aqui. Ele já está pensando. Ele já está pensando. Ele vai adicionando automaticamente numa planilha? Ele já vai adicionando num dashboard. Olha lá. R$1, pão, alimentação, padaria, a data. E aí, então, ele entrou na classe alimentação, padaria e açougue. Eu posso mudar se eu quiser. Se eu quiser ter uma categoria só padaria, ele tem uma inteligência artificial treinada por nós, que é um assistente financeiro, é uma babá financeira das pessoas. Por quê? Não só ele facilita a sua vida para você registrar como você quiser, como também ele te provoca a fazer os registros, então ele é ativo na sua conta ali, ele vai falar assim, pô, Curi, tem 2 dias que você não registra nada aqui, você não gastou dinheiro nesses últimos 2 dias? Ele chama ativamente. Ele ativamente te chama, e não apenas isso, ele te dá orientações, à medida que ele vai te conhecendo e vai entendendo os seus padrões, ele vai te solucionando e ajudando você a tomar decisões financeiras. Ele não pode virar para você e falar assim, Thiago, você está gastando muito com camisas, com roupas. Ele pode olhar e falar, o seu percentual de gastos com roupas está alto. Você pode colocar uma meta. Olha, minha meta de mercado não pode passar de X. Chegando perto, ele te avisa. Isso daí. E mais do que isso, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem uma renda de R$20 mil, tá? E ela quer saber, por exemplo, quanto que seria uma parcela indicada para a renda dela.
Se você estiver usando o Papai Coruja há muito tempo, então, melhor ainda, ele vai ter mais clareza sobre o que ele vai te recomendar. Mas, por exemplo, eu posso falar o seguinte. Coruja, eu tenho uma renda de 20 mil reais e quero saber qual seria um valor de parcela máximo que eu deveria ter para não prejudicar o meu orçamento. Então, estou imaginando que nisso, enquanto ele está calculando, nisso você já informou ele na entrada. O seu salário. Ele já sabe. Você já sabe o que você paga de aluguel, condomínio, sala, escola. Ele já está sabendo disso tudo. Sabendo disso tudo. Então, você já tem a tua conta no Papai Coruja. Olha lá. Ele já colocou aqui. Olha o que ele colocou. Você ganha 20 mil. Ó, 20 mil. É seguro uma parcela em torno de 4 a 6 mil por mês, dependendo do resto da sua vida financeira. Por quê? Porque se você já está imputando informações nele ali, e ele já sabe exatamente o que você está fazendo, e, por exemplo, você quer trocar, você quer sair do aluguel e você quer ir para o financiamento de imóvel. Então, ele já sabe quanto você gasta de aluguel, já sabe quanto custa o seu condomínio, ele pode perguntar mais coisas, qual o valor total desse imóvel, quanto que é o condomínio desse imóvel que você... Então, ele começa a ter essa sintonia fina sobre qualquer tipo de decisão financeira que você vai tomar. Ele te ajuda nesse sentido a tomar melhores decisões no seu dia a dia. Então, está sendo muito bacana, porque a gente tem visto realmente um ganho de qualidade nas decisões. A pessoa que está endividada, por exemplo, também tem uma orientação para ela poder ter um plano de quitação de dívidas, que é o que a gente trabalha bastante com pessoas endividadas de várias faixas de renda, pessoas que querem construir patrimônio. Coruja, se eu quiser, daqui a 10 anos, ter 500 mil reais na minha conta, o que eu posso fazer agora? Então ele vai olhando para tudo isso e de maneira paulatina, ela vai no dia a dia ali te dando essa orientação. Não, o principal que eu estou vendo é um coach financeiro, é um babá coach financeiro, mas não, vamos pensar o mais básicozinho, pelo que eu estou vendo aqui. Ele consegue primeiro matar um problema que já é o da grande maioria. Organizar a finança, botar isso numa planilha decente que ninguém consegue nem fazer. Não, e aí essa parte que eu não expliquei direito. O Papai Coruja, ele te dá um dashboard também. Mas é o seguinte, o dashboard, o que é o dashboard? É um painel. Imagina um painel onde você não vai ter só os gastos ali que você teve e o registro. Você vai ter, na verdade, gráficos, você vai ter cada categoria dividida, você vai ter o dia a dia quanto que você gastou. Evolução mensal. Evolução mensal de investimento, de pagamento de dívida, de financiamento, categorias que você quer diminuir. Então ele é uma inteligência artificial que nesse painel vai te mostrar tudo o que está acontecendo na sua vida financeira e que você pode olhar. Você pode olhar, por exemplo, tem o plano família, né, o plano casal, você vê sua esposa, seu marido, você vê quanto que ele está gastando e os combinados que vocês têm, claro, né, para evoluir nas metas. Então, realmente é muito eficiente para tudo isso, porque ele faz toda essa análise de dados e o único trabalho que você tem que ter é o hábito de registrar. A gente está fazendo hoje já uma versão que vai puxar os dados da sua conta, mas eu sempre digo, é aquela história, você tem que ter o hábito financeiro bem construído. Se você não desenvolve isso, não vai ter aplicativo nenhum que vai resolver a tua vida. Você tem que, a partir disso daqui, começar a ser uma pessoa... É igual a alimentação. Não adianta a pessoa ter um personal trainer, ter um nutricionista, um nutrólogo, que seja. Se você não desenvolve o hábito e tem uma reeducação alimentar, sua vida, você vai voltar para alimentação ruim. Então, é coisa com a educação financeira igual. Eu vejo isso como médico, quando você pede para a pessoa... Só para você ter uma ideia, como endocrinologista, eu utilizo muito sensores de glicose. Você já deve ter visto. Super, muito bom. Você viu isso. Então, a pessoa, eu consigo acessar online as taxas. Quanto que está a glicose dela. Então, muitas vezes eu tenho um paciente que ele não consegue imputar ali o que ele precisa. Olha, precisa dele. A glicose é o aparelho médico, mas ele não consegue colocar o que ele comeu, todas as refeições, todos os dias. Qual a dose de insulina que ele aplicou, ele não consegue. É bonito no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, ele já não consegue mais. Então, isso ajuda muito, igual você falou, mas uma hora esbarra. E ele precisa ter o senso, até para te procurar. Imagina que eu te procuro. Tiago, me ajuda? A primeira coisa que você vai me perguntar, como é que são os seus gastos? Eu não sei te falar. Então, começa nisso. Isso aqui é para você entender
entender Como é que você vai dar um falou, diagnóstico do meu caso? não dá para melhorar o que a gente não consegue medir. Então, a maioria das pessoas não tem essa visão. Agora, não adianta você querer mudar uma pessoa que não quer mudar. Ninguém fez isso até hoje. Ninguém nunca fez isso. Você só vai mudar se você quiser. Ajuda existe, a gente está trabalhando para isso em todas as frentes, para ajudar as pessoas, dar ferramentas, dar ciência, porque a gente estuda muito. Eu fiz um trabalho, Curi, de mestrado com 400 famílias endividadas. 400. Foi fácil achar, né? Então, na verdade, eu fiz uma parceria com o Serasa. Fácil achar, eu fiz uma parceria na época com o Serasa. E a gente viu, assim, famílias de rendas equivalentes. Famílias com rendas iguais. Então, eu comparei o endividado e o não endividado, que tem uma renda mais baixa, uma renda mais média e uma renda mais alta. E aí? Porque esse é o ponto. Se você tirar a parte financeira, o que sobra? Os hábitos, a consciência, o olhar dela para a vida financeira de uma maneira mais proativa, certo? Se você é relapso com dinheiro, não adianta você ganhar 10, 20, 40, 80, 100. Você vai ser relapso. E tem famílias em todas as faixas de renda, mesmo as que têm renda mais baixa, a gente viu família. É claro, não estou romantizando aqui a pobreza, né, pessoal? Mas tem sim pessoas com renda muito baixa que conseguem se organizar, que conseguem pagar o imóvel, que conseguem, né, ter a casa própria, conseguem... Dormir em paz. Dormir em paz, exatamente. Conseguem poupar para a faculdade do filho. Vários casos, a pessoa nunca foi... O primeiro filho que fez faculdade, a pessoa foi lá, se interessou, foi atrás, fez financiamento para a faculdade, fez financiamento do imóvel, conseguiu ter uma taxa boa para poder comprar o imóvel, conseguiu pagar isso, até amortizar uma parte desse imóvel com o tempo. Então, qual que é o ponto principal, a diferença? É o interesse da pessoa em mudar. Se ela não tem esse interesse, ela é uma pessoa mais... não, nunca vai acontecer. Ela não avança. Então, o nosso trabalho inicial é dar essa injeção de motivação para ela entender, cara, você consegue. Só que você precisa ter mais energia para mudar, senão você vai ficar ali na passividade. E o mundo não recompensa os passivos. Infelizmente, a pessoa que ela é parada no tempo, ela vai ficar. Então, o que eu digo é o seguinte, se você quer mudar, se isso está te incomodando, pode ser que você está me ouvindo agora, esse é o seu chamado para você, cara, eu vou fazer alguma coisa realmente estruturada e me colocar à disposição para mudar isso. É você acordar na frente do espelho, olhar na frente do espelho de manhã e falar, não, isso eu vou mudar. Aconteceu comigo quando eu era endividado lá atrás. Eu tive uma dívida pesada. Antes de trabalhar com educação financeira, é uma longa história. É na dor. É uma longa história. Na verdade, eu tive uma... Foi bem uma coisa bem... Eu acho que talvez uma missão que caiu no meu colo. Eu fui trabalhar com educação financeira porque eu fui contratado para liderar a Estratégia Nacional de Educação Financeira, a parte de desenvolvimento de parcerias na época. Então, eu me conectei com esse assunto de uma maneira não intencional, porque foi um emprego que surgiu para mim, um emprego muito importante, que mudou minha vida. E aí eu fui trabalhar junto com o Banco Central, com a CVM, com o Ministério da Educação, com a Febraban, com a Ambima. Então, eu entrei no ecossistema de educação financeira lá atrás, e não só no Brasil, como a gente apresentou também os nossos trabalhos no mundo inteiro, em vários países. Que legal. Então eu acabei entrando, mergulhando de cabeça nisso, academicamente também, estudando isso, e é o que hoje, né, é o meu trabalho todos os dias, já há muito tempo. Mas antes disso, Curi, bem antes de eu trabalhar com educação financeira, eu era aquela pessoa ganha-gasta, ganhava meu dinheiro, juntava um dinheiro e ia viajar. Paga o boleto. Era a minha vida, eu queria viajar, eu era jovem, solteiro e tal. E teve uma viagem que eu fiz, que eu me empolguei, você vê, eu me planejei, eu juntei o dinheiro, não fui na louca. Só que chegando lá, eu me empolguei em dólar. Para mim, era uma coisa nova. Gastei muito mais dinheiro do que eu tinha guardado. E o único lugar que eu tinha a recorrer era o cartão de crédito. Então, fui gastando no cartão, na hora de pagar a fatura, eu não tinha dinheiro para pagar a fatura. Aí você pagou o mínimo. Paguei o mínimo, parcelei aquela fatura, fiquei 1 ano pagando aquilo ali. Né? E paguei 5 vezes o que eu tinha inicialmente ficado em dívida. E eu lembro, assim, de todo dia olhar no espelho e falar, cara, nunca mais isso vai acontecer. Porque eu me senti um incompetente. Né? Imagina, me formei em administração, lá em casa meus pais sempre foram muito controlados. Então, eu tive muita vergonha, não contei, né, meus pais, morava sozinho, tinha a minha vida, não pedi ajuda financeira. Poderia ter pedido, mas eu não aguentei, claro, não passei fome nem nada, não tinha ninguém, o rojão. Ninguém dependia de mim, infelizmente, não era solteiro. Legal. Mas eu passei 1 ano péssimo.
E eu lembro de todo dia acordar e falar, cara, isso nunca mais vai acontecer. E felizmente nunca aconteceu. E eu falo muito para as pessoas, se você não tiver uma raiva da dívida, se você não tiver uma raiva de ficar endividado, você não vai resolver. Primeira coisa que você tem que criar, qual que é o sentimento? Qual é emoções financeiras? Tenha raiva de ser um endividado. Se você não tiver essa raiva, você não vai melhorar. Eu tinha vontade de saber, é que é impossível saber, quantos % dos infartos e dos derrames cerebrais são causados por isso. Não sabemos exatamente. É que é difícil de você julgar a conta para isso, são muitos fatores. É difícil, mas existe já uma correlação, eu não vou saber te citar o estudo, mas existe uma correlação muito grande entre o infarto e o problema financeiro. A saúde do coração é comprometida. Eu não sei, tô falando com médicos aqui, eu não vou ser leviano aqui, mas eu acredito que tem. Eu não vou saber citar, por isso que eu não vou ter a clareza do dado, mas tem uma correlação sim, tá? Eu vou te contar mais, porque agora no Brasil tá tendo uma dos avós bancarem os pais e os netos. E eles já não estão com uma reserva de saúde muito boa. Olha. E estão sendo eles os âncoras da família. É o consignado na baixa renda, é o grande problema que a gente vê, porque muitas vezes na família é o idoso o único que tem condições de acessar um crédito consignado, por exemplo, pensionista, aposentado. Então, muitas vezes o acesso é feito pela pressão psicológica dos netos. E aí você vê principalmente, né, isso independentemente da renda, tá? Mas a gente vê, por exemplo, o avô dando uma moto não, né? Sendo coagido, é a tal da violência financeira. Violência financeira, violência patrimonial. Violência patrimonial. A pessoa, ela é coagida, né, o idoso coagido pelos parentes, filhos, netos, para poder tirar ali, né, o crédito, o nome dele, para um bem que não é dele, vai para um neto. E isso daí é gigantesco, galera. Gigantesco. Muito forte, muito triste, porque imagina, a pessoa está no final da vida dela ali, com a pensão já é baixa, se compromete por conta disso. A saúde já não é das melhores. Já não é das melhores. Então, tem muito a que se falar disso também e a trabalhar, assim. A violência patrimonial acontece em todos os lados. A gente vê casos aí de cônjuges, por exemplo, que você vê na hora do divórcio, a pessoa escondeu dinheiro, colocou dinheiro em outro lugar. E aí tem uma infinidade de formas da pessoa realmente ter essa desonestidade, falta de caráter, né, pessoal? Para dizer, né, o mínimo. A pessoa realmente tem uma violência patrimonial, fora os inúmeros casos, aí a gente está num país machista, com certeza, e a gente vê o cara que controla a mulher pelo dinheiro, sim, muito. E a pessoa, como eu falei no início, né? A mulher está naquela relação ali, o cara faz questão de colocar isso na frente e mostrar que a pessoa está Sem contar que no divórcio as mulheres não ficam com o que é de direito delas, né? Não ficam. Então, você vê que tem assunto para uns 30 podcasts aqui, né? Ô, Thiago, eu só tenho que te agradecer. Obrigado por ter trazido um tema tão caro. É um tema que normalmente a gente põe debaixo do tapete. Que a sociedade não fala tão abertamente. Eu adorei as tuas soluções. Porque a gente trouxe aqui muitos problemas. Eu acho que está sendo um alerta. Sim. Isso aqui, um serviço de saúde pública, saúde financeira, saúde física e mental. Sim. Mas o legal é que você trouxe pra gente livro, emoções financeiras. Não se esqueçam. Leitura, educação financeira. Eu adorei o Papai Coruja. Eu adorei. Eu acho que todo mundo tinha que ter, porque no WhatsApp você, sua esposa, seus filhos, todo mundo junto. Exato. Cada um tem o seu... Faz um combinado. Adorei. Quer dizer, você não só trouxe o alarme, mas também já trouxe estratégias para a gente melhorar o nosso controle, para aí sim procurar um auxílio financeiro com uma planilha na mão, bonita, o que eu posso melhorar. Com consciência sobre o que está acontecendo. Consciência. Porque ninguém vai poder fazer isso por vocês. Isso aí você esquece. Não adianta você ter um assessor financeiro. Eu tenho um assessor que eu pago público. Ele não faz isso. É aquela coisa que não dá para... Tem coisas que não dá para a gente delegar. A gente tem que saber o mínimo básico para, pelo menos, navegar com mais segurança sobre o que está acontecendo. E eu queria complementar um ponto, Curi, porque a gente está falando muito do mundo do trabalho, as pessoas, né? O médico que é um empreendedor, que é um autônomo, mas que precisa olhar para o dinheiro como um empresário também. E a gente tem ido muito nas empresas, agora com a NR1, né, a norma nova aí, a atualização da norma,
vai haver um mapeamento, né, dentro... Começa agora em maio. Em maio. Obrigatoriamente. É força de lei, então isso vai acontecer. Explica o que é NR1, que muita gente... Todo mundo tem que assistir o episódio da Isabela Camargo. Não deixem de assistir esse episódio. Mas para quem não assistiu... Sim. Assim, de forma bem simples, a NR1, na verdade, é uma norma, é uma atualização que está acontecendo nessa norma, onde vai ser adicionado ali o mapeamento de riscos psicossociais nas empresas. Para que isso? Para que a empresa possa entender, poxa, nesse ambiente de trabalho aqui, nós temos um risco baixo, nós temos um risco médio, nós temos um risco alto, onde tem mais risco, né? Claro, um mapeamento completo, para que ela possa relatar isso, né? E aí, claro, do lado do governo, se entenda ali qual essa empresa, o quanto que ela tem de risco mais ou menor de afastamento. Então, por quê? Se eu relato na minha empresa que eu tenho um risco baixo e bate no INSS, que eu estou afastando muita gente, meu risco não é baixo, na verdade ele é alto, certo? Se eu tenho um número de afastamentos mediante o cálculo lá, o que é muito e o que é pouco, haverá esse cruzamento igual faz hoje o imposto de renda. Então, a sua empresa, se você não faz o mapeamento correto, você vai ter, né, uma discrepância e vai pagar uma multa, e vai ter um risco reputacional, etc. Eu acho que vale a pena ouvirem a Isabela, que ela vai dizer com muito mais detalhes tudo isso, eu não vou me alongar aqui. Mas, basicamente, existe hoje um acréscimo significativo na preocupação sobre esse ambiente de trabalho e, de forma de lei, você vai precisar mapear isso, tá? Ótimo, excelente. Temos um trabalho aí a ser feito. É claro que isso vai evoluindo com o tempo. Espero que seja feito com o rigor que é necessário ser feito. E a partir daí a gente vai ter empresas olhando para esses riscos e com um plano de trabalho, né, um roadmap ali, né, um cronograma para implementar melhorias, uma vez que ela identifica que na área tal, no segmento tal da empresa, ela está com risco maior, mais acentuado. Até aí, ok, vocês vão ver, inclusive, isso com mais detalhes no episódio da Isabela. O que eu, do lado financeiro, estou percebendo, Curi? Ok, risco psicossocial é tudo aquilo que está relativo ao ambiente de trabalho que pode gerar um adoecimento, né? Um burnout, um chefe tóxico, um ambiente que não dá espaço para desconexão, uma pressão exaustiva. Metas que são impossíveis de serem alcançadas, pessoas que estão adoecendo, e isso sai da saúde, isso está indo para o lugar do ambiente insalubre, certo? Então, o que a empresa pode fazer, está muito claro o que eu posso fazer para que a minha empresa tenha um ambiente de saúde mental melhor. Ok, agora, o que não entra em risco psicossocial mensurável, mas que com certeza eu chamo de cavalo de Troia da saúde mental? É o problema financeiro. Por quê? Obviamente, a empresa não tem a responsabilidade se o colaborador dela está jogando, está endividado, é descontrolado, não tem nenhuma organização financeira. Obviamente, a empresa não tem, por lei, nenhum tipo de responsabilidade em relação a isso. Certo? Tudo bem. Porém, o efeito vai cair na empresa. Se eu estou mapeando que a minha empresa não tem risco psicossocial, ou ele é muito baixo, e eu estou vendo que as pessoas estão se afastando, eu posso ter uma variável externa muito forte, e é muito forte, que é a pessoa endividada. Então, se eu não trabalho educação financeira como cultura na minha empresa, se eu não coloco isso como, cara, a gente tem programa de educação financeira, a gente faz aqui um acompanhamento. Boa. Você entende o quanto que isso é um cavalo de Troia que pode explodir e está explodindo nas empresas? Então, se você, gestor, está na empresa e está olhando para todo esse mapeamento de NR1, vale a pena considerar... Você tem esse trabalho, não tem? Tem esse trabalho. Vale a pena considerar a variável externa, que é a saúde financeira do colaborador. Se você não considera isso e não inclui isso no seu plano de trabalho, você vai ter uma externalidade prejudicando a sua produtividade, aumentando os afastamentos e você sendo punido por isso, mesmo você tendo feito o trabalho de casa, que é mapear lá a NR1 direitinho, os riscos psicossociais da sua empresa. Faz sentido? Total. E isso tá em todo mundo. Tá todo mundo, não tem como fugir. O empresário que achar que isso não é problema meu, se vira porque eu tô te pagando direitinho, já tô fazendo tudo, ele vai ter o problema lá na frente. Eu adorei a analogia que você fez. Ele vai ter um problema externo que tá trazendo isso para ele, não é problema dele, mas vai causar problema. Boa. Adorei. Tiago, como é que todo mundo te encontra nas redes sociais? Boa.
nas redes sociais, internet, né? Instagram, TikTok, todas as redes sociais, Facebook, Papai Financeiro. Papai Financeiro. Papai Financeiro. Somos hoje entre os 5 maiores influenciadores de finanças do Brasil. Poxa, sensacional. Crescemos aí bastante nos últimos 2 anos. Papai Financeiro é uma empresa, para ficar claro. Claro, muita gente via rede social. Sou também influenciador, mas somos uma empresa hoje com um time. A Pri está aqui do meu time, a gente tem toda uma equipe e que trabalha com essas soluções. Então tem papaifinanceiro.com.br, tem o site. No Instagram já acha todos os links, tá? Se quiser simplificar, vai no Instagram, vê lá, manda-me direct para a gente mensagem. Tem no LinkedIn também. Mas hoje a gente está... Nosso canal de comunicação principal é o Instagram, onde a gente tem aí um alcance hoje de mais de 40 milhões de visualizações por mês. Você está salvando vidas. Viu? A gente está salvando vidas. Tá tentando ajudar aí as pessoas. É um longo caminho, sabe, Curi? Eu comecei nesse assunto aí há muito tempo, mais de 12 anos, mudou muito, felizmente, porém tem muito ainda que ser feito e a gente está aí trabalhando, desenvolvendo soluções. Estamos abertos aí a contatos, mandem mensagens para a gente no LinkedIn, lá também Thiago Godoy, Papai Financeiro, quem é de empresa pode mandar lá. A gente responde, marca um papo para mostrar o que a gente está fazendo, mostrar os resultados mais de perto também, né? Porque eu acho que tem que trabalhar com resultados. Então, o resultado que a gente está fazendo e o quanto a gente pode talvez ajudar aí o que está acontecendo na sua empresa, na sua vida pessoal, né? No seu escritório, no seu consultório. Vamos... A gente tem coisa boa aí, né, juntos, né, Curi, sobre os médicos. A parte médica aí me chocou. Nós vamos fazer coisa juntos. Eu acho que a gente tem que alertar a classe médica a como manusear a sua própria saúde financeira. Vamos embora, vamos junto. Eu tenho certeza que você que ficou com a gente aí até agora adorou. Então, lembra de seguir a gente nas redes sociais, compartilha esse episódio do Thiago Godoy com seus amigos, com a sua família, com a empresa que você trabalha. Compartilha porque informação salva vidas. Foi um prazer ter vocês agora nesse mais um episódio do Olhada Saúde Cast em collab com Veja Saúde. Tchau, pessoal! Valeu!